Uhum. Estamos, né, retomando a gravação do nosso primeiro encontro do Escuro do Nosso Tempo desta temporada, que foi no último dia 4 de julho, e com o título A Invenção do Futuro. Este, né, como vocês sabem, é um encontro que nós trabalhamos há vários anos e é no intuito de poder deixar alguma informação, porque nós tivemos da última vez problemas técnicos para fazer a gravação, e então hoje, né, passamos para vocês aquilo que nós apresentamos no sábado, dia 4 de julho. Nosso seminário vai continuar a partir de setembro, no primeiro sábado de cada mês. Então, por favor, passo a palavra para a Lúcia. Alô, alô pessoal. Então, vou seguir aqui, vou ler minhas notas do trabalho desse nosso primeiro encontro. O dia em que Ulisses chegou a Ítaca foi um estranhamento. Os feácios eram grandes marinheiros e iriam conduzir então Ulisses a Ítaca, junto com seus presentes, a promessa do final da viagem. Todos embarcados, tudo em ordem e começa a navegação. Nesse momento em que a amarra se desata e eles ganham o mar, aqui eu cito a Odisseia, um sono invencível baixou sobre os cílios do grande guerreiro, muito suave e profundo, qual cópia perfeita da morte. Quando a embarcação chegou em Ítaca, os marinheiros depositaram Ulisses e os presentes nas margens, com cuidado de não despertá-lo. E quando Ulisses acorda, né, então ali nessas margens, ele diz: Pobre de mim, a que terra cheguei? Quais os homens que a habitam? São porventura selvagens violentos, que leis desconheçam? Ou de estrangeiros amigos e afeito ao culto dos deuses? Para onde devo levar essas riquezas? E eu próprio, para onde devo seguir? Não procederam conforme a justiça e a prudência que o prescrevem os conselheiros e guias ilustres dos homens fiácios, ao me trazerem para outro país. Prometeram realmente que à costa de Ítaca haviam levar-me. Eis que nada cumpriram. Então, Ulisses pensa que ele não está em Ítaca, né? Ele desconhece aquele lugar. Ele faz seu lamento. O de estar longe da terra pátria, arrastando-se ao longo da praia marinha, a suspirar incessantemente. Era mesmo um estranhamento, um Heimlich. Paradoxalmente, era o dia do retorno na Odisseia. Atena, a deusa que o protege durante toda a sua viagem, é quem vai precisar nomear a ilha para Ulisses. Ela, de início, transformada em um jovem pastor que responde às perguntas de Ulisses. E esse pastor, então, descreve a ilha, suas qualidades, e, ao final, nomeia. Aqui é Ítaca. E mesmo assim, mesmo quando a deusa se revela, deixa de ser um pastor e passa a ser a deusa, Ulisses ainda duvida. Como chegado em Ítaca, por fim, depois de 20 anos, e ter essa enorme sensação de desamparo, e mesmo de um profundo desreconhecimento? Sabemos pela experiência da vida, não tem retorno possível no sentido de voltar ao mesmo lugar. Mesmo que pode constituir um retorno, é sempre um outro caminho. Mas também como, ao invés de retornar, voltar, poder construir outro caminho? Essa é a pergunta que também inclui o percurso de uma análise, na relação com criar novo percurso simbólico, que possa constituir caminhos que valham a pena, que impulsionem a produção de sujeito, de enlace possível entre gozo, amor e desejo, por exemplo. O que isso tem a ver com inventar futuros? A gente pode se colocar. Com o que precisamos contar com nesse movimento? Que lastros precisamos perder? Onde e como cortar? Com quais traços precisamos contar e transportar para fazer sequência com o nosso desejo? Onde é preciso retornar, retomar, falar de novo, na repetição e na transferência, para que o algo novo possa ser achado nessas mesmas voltas da repetição. Na Odisseia, um dos momentos mais fortes da narrativa tem a ver com o que se apresenta com a chegada de Ulisses a Ítaca, então, e que vai se desdobrar, empreender, se inventar mesmo a partir daí. Tempo, processo nomeado como o caminho dos reconhecimentos.
Meu primeiro contato com esse momento tão concentrador da narrativa da Odisseia foi a partir de um belo texto do Erich Auerbach, que se chama A Cicatriz de Ulisses, no seu livro intitulado Mimesis. Um lindo texto. Mas agora, com a Bárbara Cassan, nós vamos acompanhar esse caminho dos reconhecimentos por um recorte, uma lógica, uma forma que ela vai dar, que ela vai percorrer. Vai ser preciso uma estratégia onde entram também os enganos, as trampas, alguns desvios grandes para esses acessos, para o caminho dos reconhecimentos. Para encontrar como engendrar esse tecido que reúne os tempos, o de antes da partida e o de agora do retorno, né? Antes do Ulisses sair de Ítaca e agora de volta. Como reunir esses tempos. E, de certa forma, é também a condição de possibilidade para o trilhamento do novo. O Lacan, naquele texto, Função e Campo da Fala e da Linguagem e Psicanálise, todos nós conhecemos, né? Definiu a psicanálise como aquilo que, isso eu acho interessante, permitiria reordenar as contingências passadas ao lhes dar o sentido das necessidades vindouras. Né? Reordenar essas contingências passadas dá o sentido das necessidades vindouras. Então, aqui tem, né, o passado, mas também um apontamento para o futuro. Função e campo, que constitui um dos textos de base da obra de Lacan. A gente pode fazer uma ponte no tempo dessa formulação com algo que Lacan vai propor bem mais adiante, já tendo realizado em grande parte a sua própria trajetória, sua travessia na transmissão da psicanálise. Estou falando do seminário Lancy, que é o seminário 24, e que eu digo aqui em português, o título que foi traduzido pela Lígia Victor, a nossa colega. Ela traduziu por O insabido que sabe de um equívoco é o amor. Então, no Lancy, esse seminário é de 1976, 77. No Lancy, Lacan vai abordar a questão da possibilidade de um novo caminho, na relação ao surgimento de um significante novo. Então, a gente vai voltar a essa formulação para pensarmos na clínica psicanalítica. Isso vai ter a ver com a invenção de futuro quando pensamos na possibilidade de um novo percurso simbólico. O Chamamá tem um apontamento que eu acho precioso, Roland Chamamá. Ele diz: o analisante pode formar muitas ideias diferentes da sua história e do seu desejo. Porém, para que algo possa mudar para ele, é preciso que disso possa surgir um significante bastante novo, a ponto de ser surpreendente. Vamos voltar lá no Lancy para recolher também o que pode se entender como encontro desse contexto de significante novo. Esse novo, bem surpreendente, é formulado pelo Lacan, então, naquele ponto da sua transmissão. Então, o significante novo, não como um significante espetacular, revelador de algo, mas o contexto do significante novo mais como a possibilidade de uma mudança de caminho. Esse ano aqui, então, no Escuro do Nosso Tempo, nos encontramos com dois textos para inspirar, para nortear a abertura da nossa proposta do Inventar Futuros. Claro, a inspiração vem também do congresso que nós temos no ano que vem, vai ser o congresso da POA, que se chama Trauma, Sonho, Fantasia, enfim, Inventar Futuros. Então, a gente está também já em direção a essa proposta. Mas quero trazer para vocês as indicações desses textos que vão nos trabalhar nesse momento. Dois livros. Um é Les Anges de l'Histoire, Images de temps inquiètes, do Jorge de Dilberman, e é um livro de 2025, é um livro do ano passado. Os Anjos da História, Imagens de Tempos Inquietos. O outro livro é da Bárbara Cassan, se chama L'Odyssée au Louvre, un roman graphique, e é um livro de 2024. Então, A Odisseia no Louvre, um romance gráfico. Vou só contornar um pouco a cada um. Les Anges de l'Histoire. Que forte subtítulo que ele marca, né? Que é Imagens de Tempos Inquietos. A escolha para dizer do nosso tempo.
Na quarta capa desse livro está colocado: nossos tempos são inquietos ou inquietantes, é verdade. Como pensar isso? Como dar forma que não seja estéril, não somente desesperada a isso? Como não sucumbir às visões atemorizadoras, onde os anjos do Apocalipse executariam militarmente as ordens divinas de fim de mundo concernentes ao futuro das nossas sociedades humanas? Então, essa questão que o Didi Uberman vai abrindo tem a ver com não ficarmos submissos às lógicas de fim de mundo, que vêm formalizadas pelos termos de vinganças, de ataques, de vontades de poder absoluto. O Didi Uberman vai nessa direção, tendo ao lado a leitura do texto do Walter Benjamin sobre o conceito de história, com as suas teses. Benjamin produz suas teses sobre história nesse contexto já pós Primeira Grande Guerra e ascensão do nazismo, alguns meses antes da sua morte. Ali o Benjamin toma, no centro desse texto, a imagem de Paul Klee, que o Robson vai mostrar depois, quando ele for, né, apresentar suas epígrafes, e é uma pequena aquarela, se chama Ângelos Novos. É a alegoria de um novo anjo da história. Ângelos Novos não é mais do que um anjo criança, nos diz Uberman, uma muito frágil e volátil aparição. Mas ele vem como uma alegoria de possibilidade nessa contramão do pânico, de ódio e de vingança, na contramão dos anjos do Apocalipse. É esse jogo que ele está fazendo, né, com o nosso tempo. Uma alternativa, de Uberman diz. A gente pode dizer um outro caminho. Uma alternativa, ele propõe, evocada por essa expressão, quando se sente que passou um anjo. Isso é uma coisa informal, né, da conversa. Quando você está conversando, de repente silêncio, e alguém diz, passou um anjo. E esse Ângelos Novos vem na fugacidade. Mas ele é novo, entre aspas, né, vindo da exigência fecunda de retomar a linguagem com a política para o Didi Uberman. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar aqui, ele está também articulado com um momento de silêncio, nesse se sente um anjo passando, enigmático. Sim. Um momento que pode comportar justamente o da pausa ou do corte, para que possa emergir algo diferente, para elaborar ou mesmo para recriar um vazio, uma incompletude. Estou aqui, né, no nosso andamento com a psicanálise. Em Os Anjos da História, Didi Uberman desdobra uma sequência. Questionamentos que foram abertos em A Sobrevivência dos Vagalumes, outro livro dele, também maravilhoso, que o Robson depois vai articular essa liga, né, de um com o outro. Nesse livro de agora, ele tenta interrogar esse anjo sobre o prisma do seu caráter infantil, mas também dialético, de sua relação à tradição e, ao mesmo tempo, sua relação a uma imaginação que possa animar uma certa esperança histórica e política. Me interessa a questão da imaginação, porque também está jogada no inventar futuros, né? Eu gosto de pensar nesses elementos que organizam uma lógica para pensar a clínica no que se articula entre singularidade e campo do outro, que tem sido nosso percorrido também aqui no nosso seminário, o escuro. Na transferência, no que ela propicia de inovação, de giro, de possibilidade, de se achar o seu lugar na estrutura, no inconsciente para o sujeito, né? Também nós estamos na operatória das inversões dialéticas, na transferência, como aponta o Lacan no seu intervenção sobre a transferência, os novos giros, né, que a transferência produz na escuta. Acho que tudo isso abre também um campo para pensar em transmissão e também em ética, estética, também em estilo. Agora, L'Odyssée au Louvre, um roman graphique, o Robson também vai mostrar depois o livro, Quer que eu mostre é também agora? uma outra viagem. Não, eu prefiro até Ok. que venha depois com a tua fala. Mas então, esse livro é desses textos da Bárbara Cassan que nos transportam, que nos encantam, que nos trabalham intensamente, a gente pode dizer. A gente já se ocupou muito do seu texto, da Bárbara Cassan, Nostalgia, de anos atrás,
onde ela fez aquele desdobramento entre a nostalgia como mal de PI, que é, né, representado pelos sintomas dos soldados suíços, que na França sucumbiam de saudade e de melancolia da sua terra natal. E ao contrário do sentido da nostalgia, do aberto, da aventura, do Ulisses, que está no exercício do desejo também como navegador. A Bárbara Cassam trabalha as duas vertentes, né? Então, como navegador, com os riscos, com os desafios, onde de alguma forma se achar em casa também tem a ver com se achar na sua navegação. A gente tratou disso no nosso livro O Escuro do Nosso Tempo. Então, a Odisseia no Louvre reúne 5 conferências da Bárbara Cassam em Paris, realizadas no museu mesmo, no Louvre, onde ela toma no museu as obras referentes à Odisseia. Super bacana. Pintura, escultura, cerâmica. E ela vai, então, construindo seu romance gráfico. É maravilhoso como acompanhamos a Odisseia por diferentes leituras artísticas, onde essa espécie de curadoria que ela faz cria, então, uma abordagem. Ela diz: Homero é um julgamento estético. Com isso, ela abre as falas. E ela vai apresentar a escolha da sequência. Ela diz que ela vai tomar um museu como uma língua. Diz que ama os textos gregos e os desenhos dos vasos, as imagens traçadas sobre as cerâmicas. E fala: Eu sempre me perguntei como os textos e os desenhos vibram juntos, como eles rimam. Qual é a relação entre a beleza dos textos e a beleza das imagens? Pergunta que ela coloca. Aqui a gente pode sublinhar esse termo da vibração, da ressonância. Sabemos da importância que o Lacan deu à ensinlace. Não basta a razão na clínica, é preciso a raison. O como isso faz vibrar o corpo, o terreno do pulsional. Como Bárbara Cassam aponta o lugar desde onde ela vai falar, vai produzir, montar esse romance gráfico? Que na ideia já é uma ideia super original, né? Entrar no museu e compor a partir daí um romance gráfico, né? Ela nos diz que ela não vai ser ilustrando o texto por ali, redesenhar os momentos sob a forma de um romance gráfico contemporâneo, como de uma revista em quadrinho contemporânea, mas que ela vai fazer ressoar, resoner, contrastar, corroborar, deslocar, dialogar. Então, não vai ser né, o contar a história da Odisseia, mas todo esse movimento, né, de diálogo. Vai ser o diálogo entre textos e obras. E o recorte que ela escolhe, seu ângulo de abordagem, que aqui aponto, para já ir indo em direção ao recorte que eu quero fazer inicialmente, a partir do caminho dos reconhecimentos, com vistas a pensar as invenções. Então, brevemente, a Bárbara Cassam desenvolve 5 episódios, como ela chama, para dizer da Odisseia nesse diálogo, nesse romance gráfico. Então, as 5 conferências vão ser: a primeira, Ser Mortal, onde ela toma Calipso e os infernos. A segunda é Ter um Nome, onde ela vai abordar o Cíclope e a invenção do significante. Terceira conferência, Ser Si Mesmo. Vai tomar Sereias, Ulisses, o Ser, a Voz, Helena em Toda Mulher. Quarta conferência, Falar. E ela vai trabalhar Circe, a língua dos homens, a língua dos deuses. E a quinta conferência, Ser Reconhecido, onde ela vai tomar Penélope, o Extremo Olhures, o Fora. Eu vou então escolher enlaçar o ponto de partida de trabalho pelo último episódio que Cassam descreve, que é esse, o caminho dos reconhecimentos, que vão ser vários. O primeiro que reconhece Ulisses vai ser Telêmaco, seu filho, que se assusta com a transformação do velho mendigo em uma figura jovem e potente. Ele acha que se trata de um deus. Depois vai ser Argos, o cachorro de Ulisses que, de alguma forma, o espera para morrer. Em seguida vai ser a ama, Euricleia, que foi a ama de leite e que o reconhece quando ela está lavando os pés de Ulisses pela sua cicatriz. O massacre dos pretendentes da Penélope é também na Odisseia
um momento onde se dá um ponto de reconhecimento. E ali nem Penélope, nem os habitantes de Ítaca ainda o reconhecem. E o último é o reconhecimento de Penélope, que passa por um fio do estranhamento, do estrangeiro. E passa também por um engano, uma última prova que ela propõe, oferecendo uma outra cama conjugal para Ulisses, já reconheceu, entre aspas, né? E então ela leva para essa cama e ele pergunta: mulher, quem tirou o lugar da minha cama? Porque a gente sabe que a cama do Ulisses é enraizada na árvore. E não essa cama que a Penélope propõe, um pouco nessa chegada desse que ainda é estrangeiro. Não se é a si mesmo, senão quando se é reconhecido, diz a Bárbara Cassani. E acrescenta: mas há reconhecimentos mais difíceis, mais exigentes, mais decisivos uns que outros. Aqui eu abro a interrogação que eu quero propor para o nosso trabalho. De onde importa reconhecimento para poder avançar no campo da psicanálise e da clínica? Por onde precisamos ter presente o rastro do desejo para que não se constitua um caminhar no deserto? E como uma transmissão recoloca a criação e recursos para que o futuro possa ser inventado, né? Transmissão e invenção do futuro. Ainda uma última palavra, Bárbara Cassan chama atenção para o fato de que a Ilíada e a Odisseia são frutos de uma tradição oral, e, portanto, a sua edição, a sua passagem pré-escrita, também supõe escolhas, decisões, tradições que se superpõem, retificações, e, enfim, a gente pode dizer também, comportam riscos. Como os papéis no baú de Fernando Pessoa, me lembrei, onde, no meio de todos os papéis que ele deixa, mais de 30 mil papéis, não sei quantos, onde para reunir por vezes o que é de um heterônimo ou outro, se precisa decidir, porque não ficaram assinados. E o livro do Desassossego é a maior expressão. Ele é diferente a cada edição, agregando ou tirando muitas trechos escritos, uns têm mais, outros têm menos, outros têm outras escolhas. Então, também são lugares de escolha, onde, de certa forma, se inventa futuros também para esses escritos e suas possibilidades de leitura. Interessante pensar que quando Lacan vai trabalhar nessa ideia do significante novo, como possibilidade de mudança de caminho, ele vai trabalhar com a poesia. Vai ter a ver com a interpretação, poder devolver a equivocidade ao significante. E aqui com poesia a gente está também navegando entre sentido e buraco. Então, isso, para iniciar, vou passar para o Robson para fazer a sequência do nosso trabalho. Obrigado, Lúcia. Eu gostaria de marcar algo que faz parte do nosso estilo de trabalho ou do nosso método, que nós costumamos dizer que nós gostamos de trabalhar como um jam session, ou seja, um fio condutor, né, uma linha melódica condutor, né, o Enéas sabe disso melhor do que eu, e no qual, né, nós podemos, né, improvisar a partir, do fio condutor, do texto, entre eles esses dois que tu já citaste, pelo menos três, né? E a partir daí que nós possamos, né, colocar, né, algo, né, da nossa contribuição, e elas vão estar articuladas. Um preâmbulo. Eu pensei em compartilhar com vocês, de alguma forma, como se fossem, grandes, introduções, né? Grandes epígrafes, não epígrafes curtas. E ao longo desse ano, dos nossos encontros, né, marcar primeiro esse preâmbulo, quer dizer, de que são perguntas, como o Lúcio acabou de colocar, como os autores que nós citamos colocam, porque essas perguntas nos sustentam. Ao mesmo tempo, como psicanalista, nós sabemos que essas boas perguntas contêm as suas respostas, pelo menos parcialmente. E o nosso título, nós resolvemos não fazer uma pergunta, mas uma afirmação de inventar futuros. E aí, com uma afirmação, já vem a pergunta: como sustentar uma perspectiva de futuro? Nós costumamos dizer que é com a persistência de um desejo.
Mas o que será? Como se reconhece um desejo? A Lúcia acaba de tocar, né, num ponto da questão do reconhecimento. Eu diria que pelas nossas condições de enunciação, de produção, pelos seus precipitados, pelos seus enunciados e também pelos seus restos, para poder reconhecê-los. E, em função dessas questões, eu proponho, né, uma caminhada em três momentos. Três momentos para que a gente possa, ao longo desse ano, poder trabalhar. Três momentos. O primeiro, a Odisseia em imagens e artes, os anjos da guerra e a guerra das palavras. O segundo momento, os afetos em questão, porque hoje, né, a nossa mobilização, os nossos discursos se baseiam e se impulsionam pelos afetos mobilizados, pelas paixões impulsivas. Terceiro, o desejo de transformação e aí inventar o futuro. Hoje, me proponho a começar a falar desse primeiro ponto, a Odisseia em imagens e artes, e que ficou, né, para mim, muito interessante quando Lúcia fala, né, na expressão da Barbara Cassan de usar, né, o museu como uma língua, né, e daí poder se apropriar das imagens que existem no museu. Os Anjos da Guerra e a Guerra das Palavras. Então, subdividindo essa Odisseia das imagens, imagens da branquitude, lembrando o livro da Lilia Schwartz, a guerra discursiva, e que no Brasil é evidente, e a sobrevivência dos vagalumes. Então, a Odisseia em imagens e arte. Junto com a Odisseia, em imagens, como a Lúcia já colocou, eu gostaria de ressoar um outro trabalho, que é Imagens da Branquitude, cujo subtítulo é A Presença de uma Ausência, da Lilia Schwartz. Porque as imagens contam uma e outras histórias. O significante é a presença de uma ausência, conceitualmente para nós. Mas de que ausência se trata? E será possível tratar no sentido de tratamento de ausências, nesse sentido mesmo, de fazer o tratamento? E talvez seja disso que se trate em psicanálise, tratamento das palavras que transformam os sofrimentos fixados. Uma observação à margem do ponto de vista clínico. Algumas expressões, elaborações, pensamentos conceituais e práticas tornam-se hegemônicas em determinadas épocas. Por exemplo, a fixação de um gozo parasitário talvez seja uma destas. Em outros tempos, os psicanalistas lacanianos, principalmente, vão estar lembrados, a travessia do fantasma foi outra dessas, né, desses momentos assim. Mas não é o objeto agora do que eu estou tentando abordar. O que nos interessa aqui hoje é reforçar uma posição. As imagens não estão descoladas das palavras. Principalmente hoje em dia, isso é cada vez mais evidente. Em outras palavras, né, as imagens não estão descoladas dos significantes, dos signos que fazem com que elas tenham sentido. E isso também vale para a nossa identidade. Ela é sustentada pelas palavras e pelos significantes que a sustentam. Em outro momento, me lembro que Lúcia trabalhou bastante isso, né, quando falou da aventura. Então, é nesse sentido de possibilitar um novo posicionamento do sujeito, a maneira, né, de como fazer o trabalho de abrir a possibilidade de novos significantes faz parte da nossa escuta. E aqui algo sublinhando. Para inventar futuros, temos que nos situar no presente e nos passados que vivemos ou imaginamos ter vivido, ou que descobrimos se transformar hoje frente aos nossos olhos e ouvidos atentos, no melhor dos casos. Para né, nos dar suporte, as dimensões do real, imaginário e simbólico são fundamentais para orientar uma discussão. Sem imaginação, o novo não se sustenta. E o simbólico, mesmo tratando em verdades, continua sendo fundamental, principalmente quando a sua presença passa despercebida e cada um pensa estar decidindo por sua própria intuição individualmente. É nesse sentido que nós travamos uma guerra discursiva.
que é o posicionamento que a Bárbara Cassan reafirma no seu livro A Guerra das Palavras. Putin, Trump e outros líderes autoritários que se elegeram democraticamente repetem procedimentos bem conhecidos ao longo da história. Um procedimento forjado por dois movimentos básicos, né? Forçar um novo vocabulário, uma novilíngua, né? Lembrando Orwell, e reescrever a história e os fatos segundo a sua conveniência, geralmente para consolidar e perpetuar seu poder, anular as palavras, leia-se os discursos e os fatos que contrariam seus projetos. E é nesse sentido que a Bárbara Cassan, né, tem um livro que se chama A Guerra das Palavras. Eu vou compartilhar com vocês, né, uma imagem. Aqui, antes disso, a imagem da Odisseia no Louvre. Vocês conseguem ver nitidamente? Dá para ver? Esse é o livro que a gente, né, estava É falando. que Lúcia fez referência, né? E também fez referência aos anjos da história, que nós já vamos chegar lá e ele está sustentado na sobrevivência dos vagalumes. Não sei se dá para ver na imagem aí, né? E eu gostaria de falar sobre um pouquinho, né, fazer essa epígrafe grande sobre a Guerra das Palavras, que ela subintitulou Trump, Putin e a Europa. Mas eu creio que diz respeito à nossa situação. Esse é um livro que ela escreve logo depois da Odisseia, né, no Louvre, e ela conta o seguinte, que ela teve uma necessidade como nunca antes de escrever esse livro, porque ela se sentiu envergonhada e queria se justificar. Ela estava em Istambul, falando para alunos de ensino médio e universitários, né, da Universidade de Galatasaray, em março de 2025, pouco antes de começar, né, a destruição de Gaza e, né, antes também, né, da entrada, né, da guerra do Irã. Mas, né, a invasão da Ucrânia já tinha acontecido no ano anterior. Então, ela apresentava esse livro da Odisseia no Louvre e aí ficou se perguntando: como é que eu ouso falar de Homero, né, enquanto o mundo está completamente sendo abalado, enquanto a gente está ameaçado por uma, né, terceira guerra mundial, né, Gaza, né, a destruição da Ucrânia, né? Como é que a gente vai trabalhar com um poeta de 30 séculos atrás e que provavelmente nunca tenha existido? O que que me sustenta nisso? Aí ela começa a se perguntar, né, que essas imagens ajudam a sustentar, mas que ela diz o seguinte: se trata de algo bem diferente. Eu vou ler um pedacinho da sua justificativa na introdução do livro. Tratava-se de eu trabalhar com aquilo que eu melhor conheço e o que mais diretamente me interessa: a língua, as línguas. O que eu sei fazer de mais eficaz, talvez seja também o que há de verdadeiramente eficaz, pura e simplesmente por si só. Trump e Putin talvez falem como vocês e eu, como todos nós, mas constato que eles atribuem uma importância extrema à linguagem. Acreditam no seu poder, na sua força performativa, lembrando um livro do Austin muito conhecido, Quando Dizer é Fazer. Então, acreditam no seu poder performativo a tal ponto que atuam sobre a linguagem e querem ser os seus senhores. E aí, dessas duas maneiras, ao suprimir as palavras, ponto um, pensam que estão suprimindo as coisas que essas palavras designam. Lembremos-nos, desde o início do seu mandato e agora no seu segundo mandato, Trump faz listas de palavras que estão proibidas hoje no léxico norte-americano. Putin substituiu, é o mais notório, guerra por operação militar especial. Então não era uma invasão à Ucrânia, era uma operação militar especial. E jamais pronuncia o nome dos seus desafetos ou opositores. Navalny não é citado nunca.
está proibido. E, no segundo movimento, como eu tinha falado antes, de uma forma muito mais ampla, inventam uma novilíngua e tentam alterar o significado das palavras mais comuns. Tal como George Orwell nos lembrou, né? Guerra é paz, a liberdade de expressão é uma mordaça, o agressor é a vítima, um democrata é um nazista. Bueno, essa tradição é longa, como ela diz, começou com Tucídides, que constatou, né, que a guerra civil alterou até mesmo o significado das palavras comuns. Na África do Sul, Desmond Tutu, né, fez a mesma constatação com relação às palavras do apartheid. E Victor Kempler descreve, né, na, na língua do Terceiro Reich, língua tertia imperii, como é que o nazismo infundiu no alemão suas pequenas doses de veneno de arsênico. E, atualmente, continuam a se inventar siglas que não param de se inspirar, né, nessa linguagem do Terceiro Reich ou numa linguagem mafiosa que desbragadamente aparece cotidianamente para nós. Então, trabalhar com as palavras, e aí eu diria que nós também, como psicanalistas, como aquelas pessoas que trabalham que cotidianamente e que acham que as palavras podem ter um valor, uma significação nova, é a nossa tarefa, é o que nos resta. Mas como esse tema, né, é muito vasto, nós temos que escolher. Eu vou passar aqui, né, e deixar só a sobrevivência dos vagalumes, mas vou interromper a nossa Tu não compartilhamento. tem o Ângelos Novos, Robin? Sumiu. Sumiu. Tudo bem. O Ângelos Ângelus Novos. Novos sumiu. Mas Cada um eu pode ver. prometo que da próxima vez, né, vou tratar de reencontrá-lo e pedir para que ele volte, porque justamente Tranquilo. eu ia tratar disso, né? De que nesse livro que tu citaste, né, Os Anjos da História, eu achei muito importante essa contracapa, e vou repetir algo que Lúcia já falou aqui, né? Nossos tempos são inquietos, turbulentos ou inquietantes. E como pensar sobre isso? Eu retomo, talvez seja sendo repetitivo, mas como pensar sobre isso? Como dar forma, uma forma que não seja nem estéril, nem desesperada. E é por aí, né, que, né, o Didi Uberman, né, vai quando ele diz que a tradição ocidental produziu anjos apocalípticos. Talvez esses governantes que foram citados aqui e outros menos votados sejam anjos apocalípticos também. Mas que então ele vai eleger, né, junto com Paul Klee, junto com Walter Benjamin, um outro tipo de ângelo, que pode servir para colocar e falar justamente, né, dessa relação com as palavras e com a linguagem, de que algo tão frágil também pode ser poderoso e que faz a substância, se eu posso colocar assim, da nossa condição como seres de linguagem. Mas para isso tem que se examinar, né, esses discursos. Mas para o final, né, ele vai dizer, né, como já foi citado, mas eu acho que vai, dizendo assim: vale a pena repetir. Esse livro dá continuidade a um questionamento iniciado na sobrevivência dos vagalumes. Vai tentar analisar este anjo sob o prisma de um caráter infantil, e eu diria, infantil também no seu sentido lúdico, porque justamente uma das coisas que, né, o império, né, o totalitarismo tenta é roubar a ludicidade das palavras, e a possibilidade de expressão, né, de vários sentidos é uma possibilidade lúdica, mas também, né, dentro da sua relação com a tradição, como com a relação com a imaginação de uma filosofia da história capaz de forjar os motivos de uma possível esperança política. As questões abertas na sobrevivência dos vagalumes são muitas. É um livro maravilhoso, que nós trabalhamos bastante durante um tempo, mas que eu gostaria de ler a epígrafe que fica colocada nele.
A luz é sempre igual a uma outra luz. Depois se modificou. De luz se tornou alvorada incerta. E a esperança teve uma nova luz. Pier Paolo Pasolini, A Resistência e Sua Luz, 1961. Como vocês devem estar lembrados, um dos personagens, se eu posso colocar assim, dessa forma respeitosa até e abrangente, é Pasolini, que, na sua juventude, redescobre a existência e a potência dos vagalumes. Mais tarde, na maturidade, é ele que vai dizer, né, que a luz, né, cegante dos canhões do fascismo estão matando os vagalumes. E vai ser contestado depois por outros autores, mas de qualquer maneira, é esse mesmo autor, esse cineasta, dramaturgo, poeta e político que vai dizer que, mesmo sendo uma alvorada incerta, a esperança teve uma nova luz. E ao longo do texto, mesmo apesar de tudo, apesar das destruições, declínio não é desaparecimento. A temporalidade impura do desejo versus os tempos sem recursos da destruição e da redenção podem fazer aparecer novas palavras, novas imagens. E é por isso que talvez seja possível para nós dar uma nova organização ao pessimismo, ser um otimista prudente, podermos imaginar e imaginar sempre nesse sentido como uma maneira de fazer política, como uma maneira de preservar a cultura. Relembrando Freud, que dizia: tudo aquilo que se opõe à guerra preserva a cultura. Tudo aquilo que se opõe à destruição vai na direção contra a barbárie e no sentido de preservar o que a gente possa ter de civilizatório, apesar de tudo. Era isso aí. Passo a palavra para o Enéas, por favor. Salve todos que estão ouvindo, um prazer estar aqui. E começaria dizendo que havia um significante muito importante para mim, que era a questão do trágico. Essa questão do trágico, ela vinha por um caminho muito forte de Heráclito, Nietzsche e mesmo Lacan, em uma outra expressão, né? Que colocava essa potência do significante. No entanto, à medida que a gente foi vivendo, trabalhando, discutindo, debatendo, né, o significante ficou abarroado. Uhum. Por que abarroado? Porque, na verdade, a gente tinha outros aspectos assim, não, o trágico é a catástrofe, o trágico é a derrota do meu time, o trágico é não sei o que mais. Então, ele se vulgarizou, né? E perdeu a sua potência que, de fato, tinha. No meu caso, em relação à questão do trágico, eu fiz uma alteração. Ou seja, em vez de manter essa palavra, substituí por um outro significante, que era o irreversível. Ou seja, há uma mudança de linguagem, há uma mudança de aspectos a discutir, etc. Essa ideia do trágico, ela vinha sendo muito discutida, inclusive por George Steiner, num belo, mas discutível livro de a Morte da Tragédia, nas Uhum. edições Sérgio. E essa Morte da Tragédia, ela é um livro que, ao terminar, ele dizia, bom, mas o trágico pode, de uma outra ou de outra forma, renascer. No que nos concerne aqui, o nosso ponto é a questão do futuro. Né? E essa questão do futuro é uma necessidade da gente superar o ponto da nossa existência, esse ponto que nós estamos vivendo. Somar forças para superar o ponto onde se está. Ir adiante, ir à frente. A mesmo Nietzsche diz uma expressão, o
super-homem. O super-homem não é aquele personagemzinho do gibis e revista de quadrinhos, mas é a ideia de conseguir ir adiante em relação à sua trajetória, mudando os significantes, etc. Então, esse ir à frente e essas forças, né, a gente entra numa nova situação. Há muitas formas de tentar discutir esse futuro. Por exemplo, o Sartre falava sobre fazer projetos. Eu tenho que projetar a minha vida. Seja uma coisa ou outra coisa, o fundamental é o significante que orienta a sua vida no dever. E é preciso que ele seja alterado, precisa introduzir um novo significante, né? E essa mudança equivale a dizer somente substituindo um significante por outro é que se pode promover uma alteração na rota da direção e da existência. Portanto, essa é uma questão fundamental. E no campo da política, a gente pode também perceber a relação, por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Né? Essa relação Brasil-Estados Unidos levou um determinado momento que Lula disse que a soberania era inegociável. Ora, o que ele está dizendo é exatamente fincando o pé num determinado significante que altera outros significantes, por exemplo, do lado americano. No, então, nesse sentido, eu queria colocar, portanto, essa ideia de ir à frente. Como é que se vai à frente? Se vai à frente acumulando forças, discutindo ideias, avançando com novas e novas ideias, novos e novos significantes, etc., até que a gente pode materializar num significante. Ou seja, nós estamos sempre numa luta importante de um significante que é exuberante e se torna depois, com o correr do tempo, vulgar. E aí é preciso que esse novo significante surja numa emergência de vitalidade e de pujança extremamente contundente na vida das pessoas, na vida da sociedade, porque essa temática é também subjetiva, mas também é coletiva. Então, nesse sentido, que eu tentei colocar a ideia do Lula falando na ideia de soberania, que era uma ideia que não estava presente nos discursos de seus adversários e também de outras pessoas, mesmo do lado do Lula, que não atinavam para esse significante. Então, o meu ponto importante nesse sentido é exatamente isso, quer dizer, que para superar um ponto da existência, eu preciso transformar a minha vida guiada por outro significante, a vida da sociedade movido por outro significante. E isso é fundamental, somar forças, somar ideias, somar posturas para chegar a uma nova perspectiva, onde um mundo se apresentará de uma outra forma, até que, de fato, esse significante também se entupa, né? E passe a ser bloqueado e, portanto, a sociedade, ou a pessoa, de novo fundada a poder se articular a um novo significante. Então, era isso que eu queria dizer, em poucas palavras. Daria muito para discutir, mas, Lúcia, por favor. Abre teu microfone, por favor, Lúcia. Fizemos uma bela discussão lá no nosso encontro. Então, aqui a gente retoma as ideias para fazer a discussão no nosso próximo encontro, que vai ser no primeiro sábado de setembro. Vai ser dia 5 de setembro, às 11 horas, na POA. Não os contatos, Secretaria da POA, mas enfim, a gente quis fazer esse gravado para registrar e também, né, lançar essas possibilidades enfim, de enlace para seguir pensando. E os textos que nós nos referimos estão todos à disposição, é só serem pedidos na Secretaria da POA também. Bom, então, muito obrigado por tudo.
Foi um prazer Tchau, estar com gente, foi vocês. ótimo. Até a Sim? próxima. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.